Oi, gente! Eu sou a Milena e no vídeo de hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para vocês. Hoje a gente vai fazer aquelas tortas naquele estilo torta de padaria, sabe? Uma torta super moranguda com massinha que derrete na boca. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar na execução dessa receita e vão amar o resultado final. Então bora lá, vamos para a receita? Gente, eu vou iniciar então essa receita pela massa, porque a massa precisa ficar descansando uns 30 minutinhos até a gente poder abrir ela. Aqui eu tenho os ingredientes que a gente vai utilizar. 200 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 89 gramas de manteiga gelada, cortada em cubos, e água gelada também, tá? Essa massa vocês podem fazer na mão, ou caso esteja muito quente aí onde vocês moram, pode ser feita no processador, tá? Para essa manteiga não derreter totalmente. Vou colocar aqui a nossa farinha. Vou abrir um buraquinho, colocar o sal e vou ir colocando a nossa manteiga aqui. Vou ir colocando aos pouquinhos e vou ir incorporando isso na massa. Vou apertando a manteiga assim, ó, aos pouquinhos, para ela ir se dissolvendo e misturando na massa. A gente quer que essa massa fique com um ponto como se fosse uma areia, sabe? Então, a gente vai apertando. Eu vou colocando aos pouquinhos assim, porque daí eu consigo derreter bem os quadradinhos de manteiga que eu tenho aqui, tá? Pra não correr o risco de ficar nenhum sem se dissolver. Ó, parece mesmo uma areinha, tá vendo? Aperta bem. Agora é a hora que a gente vai colocar a água. Se ficar uns pedacinhos de manteiga ainda sem derreter, não tem problema, porque ela vai derreter no forno, tá? A gente vai levar essa massa pro forno, então tá tudo bem. Agora a gente vai adicionando água. Vou abrir aqui no meio, um buraquinho, e a gente vai adicionando a água aos pouquinhos, tá? Vou adicionar 2 colheres aqui, que essa colher é pequenininha, equivale a uma colher de sopa. Água gelada, tá, gente? E aí a gente vai mexendo. Ó, gente, adicionei mais ou menos umas 6 ou 8 colheres de água, tá? Já consegui modelar uma bola aqui com a nossa massa. Agora eu vou envolver ela num plástico e vou deixar ela descansando por 30 minutos na geladeira, tá? Porque como a gente mexeu muito nessa farinha aqui, a gente tem que deixar esse glúten descansar. Então, eu vou enrolar ela bem em um plástico aqui para ela não ressecar e vou deixar ela descansando por 30 minutinhos na geladeira, tá? Gente, já tô aqui com os 3 ingredientes pro nosso recheio. Essa torta não vai muita coisa, tá? Então, aqui tenho 90 gramas de leite em pó, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Eu já peguei a minha panelinha aqui e a gente vai misturar muito bem todos esses 3 ingredientes antes de ir lá pro fogo, tá? Então, já vou colocar aqui o nosso leite condensado. Agora eu vou adicionar o creme de leite. Vou misturar bem. Agora, vou adicionar o leite em pó. Misturo novamente. Depois que tiver tudo bem homogêneo, a gente vai levar pro fogão na menor boca possível, tá? Na menor chama possível. Então, escolhe aí uma chama do seu fogão que seja bem baixinho. E aí, a gente vai colocar e vai ficar mexendo sempre em fogo baixo, tá? Mas eu vou levar vocês comigo pra vocês verem certinho qual é o ponto dessa receita. Pronto, gente, já tô aqui com o nosso creme no fogão. Coloquei na chama bem baixinha, ó. E agora a gente vai ficar mexendo aqui sem parar até dar o ponto, tá? Mas eu mostro pra vocês certinho qual é. Ó, gente, ele já começou a ferver. Agora é hora de mexer bem pra não ficar nada queimadinho nesse creme, tá? Então, a gente vai mexendo sem parar, passa bem o fouet nas bordas. É aqui que ele começa a engrossar. Gente, já desliguei o fogo aqui.
esse creme, pra pegar ponto, é muito rápido, tá? Então, a partir do momento que ele começou a ferver, vocês contem aí uns 3, 4 minutinhos, ele já vai estar pronto. Aí, pra ter certeza, vocês sempre podem pegar e ir despejando ele, ó. Tá vendo que ele cai em blocos? Assim. Como essas minhas panelas, elas têm o fundo bem fino, ele acaba sempre ficando com os pontinhos mais amarelinhos, sabe? Mas tudo bem, tá? Não quer dizer que esteja queimado ou algo do tipo. Se você tiver uma panela aí com um fundo um pouquinho mais grosso, pode utilizar. Tô mexendo aqui pra sair bem o calor, sair essa fumaça. E aí a gente vai colocar ele num recipiente pra esfriar. Ó, gente, nosso recheio já tá pronto. Agora a gente vai colocar ele numa travessa pra ele ficar bem fresquinho, temperatura ambiente pra gente colocar na nossa torta. Tô raspando aqui o que grudou na panela e vou colocar na travessa. Gente, aí aqui o mesmo esquema, tá? A gente coloca um plástico em cima pra não ressecar e vamos deixar esse recheio esfriando. Se vocês quiserem, pode colocar na geladeira, tá? Como aqui na minha cidade tá frio, eu vou colocar o plástico e vou colocar ele lá na mesa da rua e deixar esfriando enquanto a gente termina de preparar nossa massa. Gente, acabei de tirar nossa massa da geladeira, tá bem firme. E agora, pra ficar melhor pra modelar, essa aqui é a minha forma, tá? Essa forma que eu vou usar hoje, ela tem 24 centímetros, tá bom? Pra ficar melhor de modelar, eu vou partir essa massa ao meio, vou reservar metade. E esse outro pedaço aqui, a gente vai ir começando a forrar a nossa forma. A gente vai com a mão mesmo, tá? Gente, vou pegar a metade da massa agora, aquele restante que eu deixei separado, e vou ir finalizando o preenchimento dessa forma. Pra ficar melhor pra espalhar, pode espalhar com o canto da mão, assim, ó. Que aí aqui a gente tem mais força, consegue pressionar melhor e espalhar bem. Gente, já fiz as bordinhas, como sobrou um pouquinho de massa, eu vou reforçar o fundo aqui da nossa torta, deixar ele mais grossinho também em alguns pontos, porque essa base aqui também vai ter que segurar o recheio, né? Então, não faz mal se ela ficar um pouquinho mais grossa, até porque essa massa aqui, ela derrete na boca, né? Então, eu já pré-aqueci o nosso forno a 180 graus e agora eu vou começar a furar essa massa aqui pra gente levar ela ao forno e não correr o risco dela levantar aqui no meio, tá? Pronto. Agora a gente leva pra assar por uns 20 minutinhos mais ou menos, até você ver que tá tudo meio douradinho aqui por cima. Gente, acabei de tirar nossa torta do forno, ela deu uma abridinha aqui, ó, separou um pouquinho a massa, mas não vai ser um problema, tá? É só pra mostrar pra vocês, quando vocês forem fazer, tentar deixar bem uniforme, não com muitas emendas, né? Que daí pode acontecer isso. Nosso recheio já tá aqui, tá bem em temperatura ambiente, tá? Então já vou colocar ele aqui na torta. Como o recheio é firme, não vai ter problema aquele vazadinho ali que ficou. Se fosse um recheio mais úmido, aí sim seria um problema porque poderia umedecer a massa, né, e tudo mais. Mas tá tudo bem. Tô aqui com a espátula pra me ajudar, pra espalhar bem, retirar bem o excesso de recheio da colher. E vou espalhando assim com a colher mesmo, tá? Pra cobrir toda a torta. A torta ficou mais ou menos uns 35 minutos, tá? A 180 graus. Eu tirei no momento que eu consegui levantar o fundo aqui da forma e vi que as bordinhas já estavam ficando douradas. Aí eu já retirei do forno. Gente, esse recheio, ele fica tão gostoso. Vocês não têm
ideia. Nossa, ele fica muito bom. Eu tenho vontade de fazer ele pra colocar em tudo, assim, porque ele é maravilhoso. Agora, a gente vai colocar os moranguinhos aqui em cima da nossa torta. Eu já higienizei eles todos, tá? Então, eu vou ir tirando os talinhos e vou partir no meio pra ficar mais bonito. Essa torta é uma torta bem moranguda, gente. Pode caprichar no morango. Eu comprei 2 bandejas, tá? Mas coloca o quanto seu coração mandar. Eu não gosto de colocar morango no recheio, porque o morango, ele dessoura muito, né? Então, essa massa, o intuito dela é uma massa mais sequinha, né? Se a gente coloca um morango junto, ela acaba umedecendo muito, o morango acaba umedecendo muito a massa, né? Então, por isso que eu não coloco. Mas é opcional, tá? Até também se for consumir no mesmo dia, deixa eu trocar. Se for consumir no mesmo dia, aí pode colocar, porque não vai interferir muito, né? Não vai dar tempo também do morango dessorar tanto. Gente! Olha que coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui, porque eu coloquei na boleira pra ficar mais bonito pra vocês. Mas como a gente já é de casa, né, eu posso tirar. Eu ainda não tirei o fundo, tá? Mas olha, gente, o cheiro que tá dessa massinha aqui, essa massinha ela derrete na boca, ela ficou uma torta super moranguda. O recheio fica doce na medida certa. Simplesmente façam na casa de vocês. Não é uma receita difícil, é uma receita que tem os seus tempos, porém, por exemplo, quando a massa tá descansando na geladeira, você já pode ir preparando o recheio. Quando o recheio estiver esfriando, você já vai abrindo a massa para colocar na forminha e botar para assar. Então não tem muito tempo ocioso entre os preparos, né? Tu consegue preparar tudo bem rapidinho, fica um resultado incrível no final e ainda tem aquele ar de receita que foi muito difícil de fazer, que tu passou um trabalhão. E não é uma receita difícil, o recheio é super fácil de fazer. Inclusive eu dou a dica, se você tiver uma panela com um fundo mais grossinho, pode utilizar, tá? Porque no meu recheio, vocês devem ter visto que ele ficou com uns pontinhos marrons, é porque a minha panela tem um fundo mais fino. Não é uma panela própria para fazer esse tipo de preparo, né? É mais preparos mais rápidos, assim. Então ela acaba fazendo uma crostinha ali no fundo. Não tem problema nenhum, tá? Pode usar o mesmo tipo de panela que eu. Isso não altera no sabor. Mas caso seja um doce de vitrine ou algo assim, e você não quer que fique aquele pedacinho marrom no resultado final, aí eu aconselho a utilizar uma panela com o fundo mais grossinho, tá? A cobertura é bem livre, tá? Vocês podem colocar morango, podem colocar uva também, deve ficar uma delícia. Pode colocar banana, só que a banana eu acho que pode correr o risco de pretear, então eu prefiro fazer com morango. Pode colocar por cima uma geleia de brilho. Como aqui vai ser só para nós dois, eu não vou colocar nada, eu acho que assim já tá perfeito, tá? Eu não gosto de colocar os morangos misturados ao recheio, porque o morango ele dessoura muito. E a proposta dessa massa é ser uma massa crocante. Então, se eu colocar o morango, ele vai acabar soltando água na massa e a massa não vai ficar com a crocância que é a característica desse tipo de torta. Então eu coloco ele aqui por cima e como provavelmente não vai demorar muito pra gente consumir essa torta, não vai ter problema dele ficar soltando água ali na massa e deixar essa massa mole, né? E até porque pra botar no recheio a gente tem que picar em vários pedacinhos. Aqui a gente só parte no meio e coloca por cima pra dar esse resultado lindíssimo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui no meu canal, que vocês vão me ajudar muito, muito, muito. E conta aqui nos comentários também se você reproduzir essa receita, eu vou adorar saber como ficou e eu tenho certeza que vai ficar incrível. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!